Você está pronto para explorar os limites do desconhecido? Bem-vindo aos Sussurros da Meia-Noite, o seu refúgio para histórias de terror mais perturbadoras da internet. Prepare-se para ser envolvido por relatos de assombrações, mitos urbanos e mistérios que desafiam a lógica. Cada história é uma porta para o medo, onde sussurros na escuridão podem revelar segredos que jamais deveriam ser descobertos. Inscreva-se agora e ative o sininho de notificações. Não deixe que os sussurros da meia-noite fiquem fora do seu alcance. Junte-se à nossa comunidade de aficionados por terror e compartilhe suas experiências macabras nos comentários. Lembre-se, as sombras estão mais profundas do que parecem. Se você ousar, venha se aventurar conosco nas noites mais sombrias e sinta a adrenalina do medo. Olá! Hoje vamos explorar uma história que aconteceu em um vilarejo distante. Uma história que envolve um mistério, uma floresta e segredos que nunca deveriam ter sido desenterrados. Uma jovem chamada Clara será nossa protagonista, mas o que ela enfrenta vai muito além do que a sua mente poderia suportar. Aperte os fones de ouvido e prepare-se, pois essa história é sobre um lugar onde nem todos saem vivos. Clara sempre amou a tranquilidade. Nascida e criada na cidade, estava acostumada ao ritmo frenético e ao barulho constante. Mas depois de anos lidando com a correria da vida urbana, decidiu se afastar. Queria algo mais calmo, onde pudesse redescobrir a si mesma. Foi assim que ela encontrou aquela pequena casa no vilarejo. Isolada, cercada pela natureza, era um refúgio perfeito para ela. No entanto, desde o momento em que Clara chegou àquele vilarejo, algo parecia estranho. Os moradores eram amigáveis, mas havia um desconforto silencioso no olhar de todos, como se estivessem segurando um segredo. Sorrisos que nunca alcançavam os olhos. Clara não deu muita importância no começo, pensando que era apenas um choque de mudar de ambiente. Mas, logo na primeira noite, a realidade começou a mostrar suas garras. A casa era exatamente como Clara havia sonhado. A vista da janela dava para uma vasta floresta, densa e misteriosa. Na primeira noite, enquanto tomava um chá e lia um livro, um som incomum veio de fora. Um sussurro baixo, quase imperceptível, como se o vento estivesse falando. Provavelmente a floresta, pensou, tentando ignorar o desconforto que sentiu. Mas o som persistiu, fraco, como se algo estivesse tentando chamar sua atenção. No dia seguinte, ao passear pela vila, ela encontrou uma senhora idosa que parecia saber mais do que os outros. A mulher olhou para Clara de um jeito estranho, como se tentasse avisá-la de algo. E foi aí que Clara cometeu o primeiro erro. "Você está morando perto da floresta, não está?" disse a senhora quase num sussurro. Clara confirmou com a cabeça sem entender o motivo daquela pergunta. "Não vá à floresta à noite", disse a mulher com os olhos arregalados. "Há coisas lá que não deveriam ser perturbadas." Clara riu nervosa. Para ela aquilo não parecia nada além do que superstição local. Mas a expressão da senhora não mudou. Aquela noite, enquanto estava deitada, Clara começou a ouvir os sussurros novamente, mais altos dessa vez. Era como se o vento estivesse vivo. As árvores balançavam, mas o som não era o farfalhar das folhas. Era quase uma voz. Ela então se levantou, um arrepio percorrendo sua espinha, e foi até a janela. Lá fora, sob a luz da lua, as sombras das árvores pareciam diferentes. Elas pareciam se mover, como se algo estivesse se escondendo entre elas. E então ela viu. Era uma figura no limite da floresta. Parecia uma mulher, mas a sua silhueta era indistinta, envolta pelas sombras. O coração de Clara disparou. Ela fechou as cortinas e tentou ignorar o que viu. Mas o sono não veio fácil naquela noite. Nos dias que se seguiram, Clara começou a perceber que os moradores a evitavam. Quando ela tentava conversar sobre a floresta,
Os olhares mudavam e a conversa terminava abruptamente. Algo naquela floresta estava errado e ninguém queria falar sobre isso. Foi em uma tarde fria que Clara decidiu explorar a floresta por conta própria. Havia algo que a atraía para aquele lugar. Era uma curiosidade que ela não conseguia ignorar. Caminhou por horas entre as árvores, mas quanto mais avançava, mais a sensação de estar sendo observada crescia. O silêncio era profundo, exceto pelo som ocasional de folhas sendo esmagadas sob seus pés. Mas, de repente, Clara ouviu. Eram passos atrás dela. Parou, tentando ouvir melhor, mas quando ela se virou, nada. Apenas o vazio entre as árvores. O sol começou a se pôr e a floresta parecia ganhar uma nova vida. As sombras se alongaram e os sussurros que ela ouvira nas noites anteriores começaram a ecoar ao seu redor, como se as árvores estivessem conspirando contra ela. Foi nesse momento que Clara viu novamente a mulher. A distância entre as árvores. Dessa vez, a figura estava mais nítida. Era perceptível os olhos vazios. Eles estavam encarando diretamente a Clara. Ela não pensou em mais nada. Ela apenas começou a correr. Enquanto Clara corre desesperada pela floresta, o som dos galhos estalando sobre os seus pés e a respiração pesada se misturam ao silêncio profundo da noite. O medo estava sufocante, mas de repente algo muda. A escuridão que antes parecia engolir tudo ao seu redor começa a dar lugar a um brilho fraco, quase como se fosse uma aurora estranha que emana da terra. Clara, por um momento, tentando entender o que está acontecendo, ela para e olha em volta e começa a perceber que as árvores ao seu redor começaram a se contorcer, como se estivessem sendo puxadas por uma força invisível. A luz aumenta e uma silhueta, uma figura envolta por uma luz macabra, emerge das sombras. É a mulher da cabana, mas não como a Clara a viu pela última vez. Ela está transformada, diferente. Seu corpo agora, translúcido e cintilante, parece flutuar sobre o chão. Seu rosto, antes deformado pelo tempo, agora é de uma beleza sombria, mas mortal. Seus olhos brilham com um vermelho profundo e intenso. E ela diz: a maldição foi quebrada. A voz reverberando no ar como se ecoasse de todas as direções. Clara recua, confusa, mas não sente o mesmo medo de antes. Ela percebe que algo dentro dela mudou também. Clara olha para suas mãos e vê que a sua pele está pálida, quase translúcida. Quando toca seu rosto, sente que não há mais pulsação, como se ela se tivesse se tornado parte do outro lado, parte de toda aquela força e daquela luz. A sensação de estar viva, de correr por sua vida, parece uma memória distante. A mulher se aproxima e, sem mover os lábios, Clara escuta claramente na sua mente: agora você faz parte de nós. Clara tenta gritar, mas a sua voz não sai. Ela tenta correr, mas os seus pés não se movem mais como antes. Ela percebe que está presa, não pela floresta, nem pelas sombras, mas pela sua própria nova existência. E então, ao longe, ela vê outra figura correndo, uma nova vítima, entrando na floresta, fugindo do mesmo destino que agora a consome. O ciclo continua.